Muito bem, nós temos falado sobre o texto de Jeremias, capítulo 12. E o que nós vemos aqui, que aconteceu naqueles dias de Jeremias, é o que tem acontecido ao longo da história da humanidade. Sempre que uma pessoa que vive na justiça, uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus, temente a Deus, que tem observado os seus mandamentos, que tem trilhado nos seus caminhos, quando essa criatura ou essas criaturas são pegas pelos problemas, pelas dificuldades, pelos seus desertos especialmente, normalmente essas pessoas temente a Deus começam a reclamar, a lamentar do porquê elas estão sofrendo. E os outros que são maus, que vivem uma vida desregalada, uma vida totalmente sem qualquer consideração para com o Altíssimo, e ainda assim prosperam. Jeremias também tinha esses questionamentos. Jeremias também pleiteava que não era justo que ele ou os seus companheiros, o seu povo que vivia de acordo com a palavra de Deus, sofressem situações desagradáveis, enquanto aquelas pessoas que viviam uma vida no pecado tinham uma vida regalada. Olha só, na oração que ele fez a Deus, ele disse assim, olha só o texto: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, olha só, nós estamos aqui falando numa linguagem mais atualizada, porque na linguagem mais antiga da Fiel é mais difícil para as pessoas que não têm entendimento entenderem. Então eu queria que todos entendessem que nesta oração, Jeremias trazia contigo um pleito, uma necessidade, um clamor pela justiça. Olha só, ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, olha só, o meu caso, que caso é esse? Jeremias não estava pedindo para Deus matar os seus inimigos, para Deus acabar com os seus inimigos. Não, ele estava pleiteando a sua causa e a causa dos justos. Se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. É claro, quem vai discutir com Deus vai ganhar. Mas eu preciso, olha só, ele insiste dizendo, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Olha só, eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Quer dizer, esse pleito, esse clamor, essa súplica de Jeremias, com certeza é a súplica, o clamor de muita gente que não tem coragem para rasgar o verbo e falar assim com Deus. Mas Jeremias era um homem dedicado a Deus. Foi um homem dedicado 100% à causa do Altíssimo. Então, ele fala,
eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Aí ele começa. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos, os corruptos, os ladrões, os bandidos conseguem sucesso? Olha só. Que perguntas, hein? Duras, né? Não, são perguntas corretas. Porque quem vive na justiça, é óbvio que odeia a injustiça. Quem vive na injustiça não está nem aí. E até porque as pessoas que vivem na injustiça não têm ética. Não tem ética. Por exemplo, você é uma pessoa que vive na justiça. Você é uma pessoa correta e tal, faz tudo certinho. E você vai negociar com uma pessoa que é desonesta. Então, você, por questão de ética, você fala a verdade. Mas a pessoa que vive na injustiça só fala mentira. Ela engana, ela é dissimulada. E você não tem como reagir, se defender, digamos assim. Você fala a verdade prevalece, mas num negócio, às vezes, a pessoa, quando fala a verdade, a outra se aproveita disso, tira vantagem e consegue ter sucesso. Não é verdade? Pois bem, muitas pessoas dizem assim, realmente, você vê, eu vivo na fé, poxa, eu vivo de casa para a igreja, da igreja para o trabalho, ou de casa para o trabalho, para a igreja e tal. A minha vida está envolvida com as coisas de Deus, com as coisas do Altíssimo. Eu procuro andar na luz, eu procuro andar dentro de um padrão ético, de justiça. Se eu não posso ajudar as pessoas, mas pelo menos eu não procuro atrapalhar. Se eu puder ajudar, então eu vou ajudar. E eu tenho ajudado dentro das minhas possibilidades, dos meus limites. Mas eu sou uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus. E a minha vida não sai disso, não sai dessa mesmice. É uma vida mesquinha, é uma vida triste, é uma vida apertada. Puxa, eu tenho que vender o almoço para comer o jantar, coisa dessa natureza. Mas eu vejo o meu vizinho, meu amigo, meu conhecido, vivendo na sujeira, vivendo no pecado, na impiedade, sendo desonesto, sendo mau, cruel às vezes, e ainda assim esse pessoal consegue sucesso. E muitos ficam até ricos. Como é que pode? Então, realmente é um questionamento até com razão. Pessoa que vive na fé, na justiça, mas tem esse questionamento, tem até razão de reclamar. Só que Deus não é culpado por esses problemas, por essas injustiças, por essas situações que acontecem no mundo. Ele não é responsável. Deus, ele respondeu a Jeremias: como é que você, Jeremias, se cansa apostando corrida com os homens? Como é que você vai correr com os cavalos, dos que andam a cavalos? Quer dizer, isso na linguagem atualizada. Ele disse, na palavra mais literal, se te fatigas correndo com homens que vão a pé,
como poderás competir com os cavalos? O que quer Deus falar com isso? Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Em outras palavras, Deus está falando assim, olha, presta atenção. Se você estiver se nivelando a este mundo, se você estiver olhando numa posição horizontal, uma condição horizontal, quer dizer, olhando para os outros, olhando para o vizinho, para o amigo, para o parente, para as pessoas que são pecadoras, mas prosperam, as pessoas que são más, mas têm sucesso, para as pessoas que são ladras, mas prosperam, se tornam ricas. Se você fica olhando para esse pessoal, você vai acabar perdendo, você vai acabar sendo atropelado. Por quê? Porque você está pensando como pensam as pessoas deste mundo. E eu não estou nem aí para isso, porque eu sei que há muitas injustiças na terra. Eu sei que há muitas coisas erradas. Mas vai chegar o dia em que eu vou julgar as pessoas. E aí nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Ninguém vai ficar imune ao meu julgamento. É só você esperar, é só você confiar, você continuar vivendo na justiça e confiar, porque um dia nós vamos julgar tudo isso que está aí. Mas por enquanto, meu filho, minha filha, por enquanto, olhe para a sua condição, olhe para a condição que eu te dei. Tudo bem que você está passando apertado, que você está vivenciando uma injustiça, etc. e tal, mas veja as suas condições. Olhe para si. Veja a diferença entre você e esses pagãos ou esses ímpios, pecadores. Veja a diferença. Você tem a mim como Senhor, como parceiro, como aliado. Você tem a mim. E eles? Quem eles têm? Quem rouba é do diabo. Quem mente é do diabo. Quem faz mal aos outros é do diabo. Então, a parceria que esse pessoal injusto tem é com o inferno. Mas você tem a mim. Em outras palavras, eu dei a você asas de águia, para que você não venha competir com os homens, que você venha competir com aqueles que são velozes, como no caso o cavalo. Qual é a vantagem da águia para o cavalo? É toda. O cavalo corre muito, mas a águia voa. Então eu dei para você asas da fé, para você conquistar. Há promessas que eu dei para o meu povo. O povo que vive na justiça, o povo que é justificado pela fé, o povo que anda de fé em fé, tem direito à prosperidade e riquezas. Tem direito. Não precisa ficar reclamando, lamentando e olhando para o vizinho. Pode prosperar, pode ficar rico, claro que pode. Desde que anda comigo, desde que tem aliança comigo, tem direito a tudo que eu criei. Todas as riquezas, todo o ouro, toda a prata, tudo que existe em todo o mundo é meu. E eu dou àquele que crê, aquele que corre atrás, aquele que usa as asas da fé para tomar posse. Não precisa roubar, não precisa mentir, não precisa enganar, não precisa ser desonesto, nada disso. Na parceria comigo, tem o direito de ter todas as coisas. Meu filho
veio ao mundo para trazer vida e vida com abundância. Então você tem direito à vida com abundância. Você não tem que ficar olhando para esse pessoal que vive na desonestidade. Você não pode ficar criticando os ricos que são ladrões. Não, deixa eles para lá, deixa eles roubarem. Um dia, você sabe, um dia, cedo ou tarde, eles vão ser julgados. E aí nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Mas você cuida de si. Tome posse da sua terra prometida. A terra prometida que eu prometi a Israel era a terra que mana leite e mel. Leite e mel. Então, não é terra de miséria, de secura, mas terra de leite e mel. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a resposta de Deus para Jeremias é a resposta para você que está me ouvindo aí, que também tem esses questionamentos. Você se cansa apostando corrida com os homens, você vai perder. Você vai perder. Se você ficar olhando no sentido horizontal, você vai perder. Agora você tem que ter a sua visão alargada, ilimitada, porque eu sou o Senhor. Eu sou o teu Senhor, o teu Deus. Eu te salvei, eu te libertei para que você fosse livre, para que você não ficasse amarrado simplesmente a mesquinharias, a coisas insignificantes. Então, eu te dei as asas da fé, onde você chega, onde você quiser. Você vai até onde você quiser. Sou eu que lhe dei essa fé. Agora, onde você vai chegar, é problema seu, você que escolhe. O que você quer? Você quer alcançar altas montanhas? Altos montes? Você quer segurança? Você já me tem a mim como segurança. Agora conquiste aquilo que você quiser. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que no Salmo 112, nós vemos que o justo tem direito a prosperidade e riquezas. Prosperidade e riquezas. Está escrito aqui, Salmo 112, versículo 3. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, na casa do justo. E a sua justiça permanece para sempre. Quer dizer, ele é próspero, ele é rico e, além disso, ele é justo. Ele vive pela fé. Ele é o meu parceiro, é o meu aliado, é o meu filho. Então, tome posse disso, abra sua mente. Não fique aí com a mente pequenininha, com os olhos limitados. Não olhe com os olhos da carne. Olhe com os olhos da fé. Eu te dei a minha palavra para você olhar com os olhos da fé na minha palavra, não com os olhos da fé da carne, que só vê o que é palpável, só vê aquilo que se toca. Mas aqueles que olham com os olhos da fé, veem além daquilo que se vê. Eu te dei asas de águia para você conquistar. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não é justo que nós tenhamos fé num Deus tão grande e vivamos uma vida mesquinha e miserável. Não é justo. Não é justo. Não que Deus seja injusto e nós sejamos justos. Não. Ele nos deu condições. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que correr atrás. Porque se você tem uma visão pequena, limitada, você não vai ter coragem para fazer um grande investimento. Você vai ter coragem para fazer um investimento dentro daquilo que você, dentro dos seus limites, dos limites dos seus olhos físicos. Agora, quando você tem a visão espiritual, então não há limite para você.
Então você tem que cair na real, ao invés de ficar olhando para a miséria dos ricos que se encontram perdidos no inferno, que se encontram presos nas garras do diabo. Olhe para o autor e consumador da sua fé, aquele que vai cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Abra o seu entendimento, abra a sua cabeça. Deus chamou você para coisas grandes, não para coisas insignificantes. E se você fica olhando para coisas insignificantes, você vai ficar perdido e vai morrer assim. Agora, se você olhar para as grandezas de Deus, você vai vê-lo na sua própria vida. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.